Irmãos e irmãs, graça e paz seja com todos. Em mais uma semana que o Senhor nos concede, a minha oração é que a bondade dele recaia sobre nós continuamente, como até aqui tem sido, e que estejamos sempre sensíveis, perceptíveis à presença bondosa, amorosa, misericordiosa, salvadora de Cristo em nossas vidas, pois ele tem sido fiel, caminhando conosco todos os dias. E eu espero que isso resulte em muita gratidão, temor e busca pela sua presença consoladora. Eu quero rapidamente compartilhar uma reflexão contigo na manhã deste domingo. Talvez a mensagem chegue para você à noite, mas o importante é que chegue. E nas palavras do Evangelho de Marcos, do capítulo 2, há uma narrativa, uma história que envolve Jesus, o paralítico e alguns líderes religiosos. No capítulo 2, os versos que vão de 1 a 12, que diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregando por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e, saindo à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Essa história que aconteceu em Cafarnaum, na região de Israel, na época de Jesus, tem muitas lições a ser extraída dela. Mas hoje eu quero pensar justamente as questões trazidas por Jesus. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levante-se e ande? Mas o que é mais fácil a Jesus? Perdoar pecados ou curar pessoas? E quero ir além. O que as pessoas mais buscam em Jesus? O perdão dos seus pecados ou a solução para os seus problemas cotidianos? A cura, a superação de dificuldades, uma vida sem tantas tribulações e privações? O que mais as pessoas buscam? Buscar essas respostas é algo que pode trazer uma compreensão muito maior a respeito da obra de Deus na figura de Jesus Cristo, e pode gerar em nós uma gratidão muito mais sensata a respeito do que de fato Ele fez e faz por nós. É fato que a grande maioria das pessoas, desde a época de Jesus até os dias de hoje, buscam Jesus muito mais para solucionar os seus problemas cotidianos, como no caso deste homem, a sua enfermidade, do que necessariamente para receber perdão dos seus pecados. A diferença é que na época de Jesus, o Evangelho estava sendo transmitido e a consciência da obra redentora de Jesus ainda não estava completa e não estava difundida. As pessoas viam em Jesus um rabino em início de carreira que, de uma forma sobre-humana, não somente tem um discurso com autoridade, que
que é totalmente diferenciado dos mestres da lei, e tanto Mateus quanto Marcos, quanto Lucas ressalta muito essa compreensão do povo, mas é um rabino que também expulsa demônios e cura pessoas de doenças incuráveis, tão somente porque elas vão até ele com fé, crendo. Então, naquela época as pessoas buscavam Jesus estritamente por isso, ou para entender melhor, como o jovem rico, quais os caminhos de vida eterna, e o jovem rico não assume que Jesus é o caminho de vida eterna, ele apenas vê um rabino, que aquele ponto da história já era bastante conhecido em Israel, e quer saber qual é a opinião dele. Mas você não vê nas escrituras, nos evangelhos, ninguém buscando a Jesus pedindo perdão pelos seus pecados, ou buscando o perdão dos seus pecados. A grande maioria estão atrás, obviamente, de soluções imediatas para os seus problemas cotidianos, os seus problemas humanos. Nos dias de hoje, não é diferente. A busca continua sendo muito mais intensa a figura de Cristo Jesus, o Senhor, pelas soluções que Ele pode trazer aos problemas continuados e cotidianos que nós temos. As pessoas buscam a Jesus por curas, as pessoas buscam a Jesus para lidar melhor com problemas familiares, as pessoas buscam Jesus para lidar melhor com angústias pessoais, as pessoas buscam a Jesus e, infelizmente, buscando soluções financeiras e, mais do que isso, buscando enriquecimento, barganhas divina e humana que resultem em riqueza, coisa que Jesus nunca prometeu, muito pelo contrário. Então, mas o que é precário é que se naquela época as pessoas buscavam com essa finalidade, porém não tinham uma compreensão completa, plena, de qual de fato era a obra redentora de Jesus, hoje em dia isso é muito mais compreensível. As Escrituras nos mostram do começo ao fim que Jesus veio para salvar os homens da morte eterna. O nome de Jesus em si significa aquele que salva. Então, desde o começo, o propósito da vinda de Cristo é a salvação da humanidade, é a expiação dos seus pecados diante de Deus. É convidar, é chamar os homens a uma vida que é segundo o Criador e não segundo a criatura. Desde o começo do Evangelho, começa, e principalmente o Evangelho de Marcos, já começa com a mensagem de João Batista sendo trazida, sendo proclamada no deserto, e as pessoas vão ouvir João Batista. João Batista não está curando ninguém, as pessoas só vão ouvir João Batista dizer: arrependei-vos, porque é chegada a hora, e serem batizadas por um batismo que é o batismo de arrependimento. Então, tanto diferente de Jesus, as pessoas vão a João Batista por causa estritamente da mensagem, por um quebrantamento a respeito do arrependimento que é proposto por ele, e participar de um ritual que, supõe-se, traz perdão, né, ou manifesta o arrependimento dos homens diante de Deus. João está preparando os caminhos para Jesus. Quando Jesus chega, e no capítulo 4 de Mateus, bem como no Evangelho de Marcos, de Lucas e de João, quando Jesus começa a viajar, depois que João Batista é preso, Jesus começa a transitar pelas cidades e povoados de Israel, e a mensagem que é pregada é: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, ou seja, está ao seu alcance. Chegou. A mensagem é referente ao arrependimento, ao perdão dos pecados. Jesus a todos os que cura. Jesus diz: a tua fé te salvou. Salvação e saúde são coisas muito similares na compreensão e na interpretação da palavra usada nos textos sagrados. Mas algumas pessoas, Jesus é mais explícito e diz: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então Jesus tem uma preocupação primordial, tanto no que diz ao seu discurso,
a sua pregação, quanto no que diz as suas ações. É a salvação dos homens no que diz respeito aos seus pecados. É como se Jesus estivesse dizendo: todos os outros males existentes ao seu redor, todos os males que acabam vitimando vocês, é consequência do primeiro. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vim arrancar o mal pela raiz, eu vim perdoar pecados. Eu vim chamar vocês à consciência de quem vocês são, do que vocês se tornaram, do mal que vocês têm praticado e convidá-los a abandoná-los, a fim de que agora, de imediato, as coisas sejam amenizadas. Vocês não sofram tantas consequências de pecados ao montante. Mas principalmente, e mais importante, para que vocês não sofram eternamente as consequências do seu pecado, um afastamento eterno de Deus. A cruz do Calvário não é uma ação, um sacrifício a fim de curar pessoas, resolver problemas cotidianos. Jesus não chega para os seus discípulos e diz: olha, eu estou fazendo tudo isso para que vocês não tenham mais dificuldade nesse mundo. Não. Jesus, antes de ir para a cruz, está dizendo: no mundo vocês terão aflições, as aflições continuarão, enfermidades, tribulações, provações, perseguições, elas continuarão, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o mal, a raiz do mal, aquilo que vocês não podiam conter, aquilo que vocês não poderiam lidar, aquilo que tem implicações não apenas momentâneas, presentes, mas tem implicações eternas, essa eu venço para vocês. Sendo assim, as perguntas feitas, o que é mais fácil dizer: perdoados estão os seus pecados, ou levanta-se antes? Óbvio que dizer é mais fácil dizer: perdoados estão os seus pecados. Por que é mais fácil dizer: perdoados estão os seus pecados? Porque não exige, ao dizer isso, ao falar isso com autoridade, não se exige nenhuma manifestação externa, visível para os que estão ao redor, de que isso se consumou. Então, se eu digo a vocês todos que estão me ouvindo: perdoados estão os seus pecados, bem, tudo bem. Alguns vão dizer ele é tolo, alguns vão dizer ele é um charlatão, alguns vão dizer ele é maluco, enfim. Mas se eu digo, mas e alguns também vão dizer ele só está falando, não tem nada demais. Mas se eu digo: pega a tua maca, levanta e anda, é um paralítico, exige-se que ele levante e ande. Senão fica manifesto, fica de cara manifesto de que tudo é você é um grande mentiroso. Então, para Jesus é muito mais fácil dizer: perdoados estão os seus pecados, porque não existe uma manifestação imediata e externa de que aquilo se cumpriu. Mas consumar, manifestar essa forma de poder, se a pergunta for o que é mais fácil fazer, perdoar pecados ou curar pessoas, aí a resposta já é diferente. É muito mais difícil perdoar pecados do que curar pessoas. Porque para curar pessoas, Jesus apenas usa a palavra. Jesus apenas diz: fique curado, seja conforme a tua fé, levanta e anda, fique limpo. Mas para perdoar pecados, Jesus, e perdoar pecados de todos os que creem, e perdoar pecados para sempre, para pagar essa dívida dos homens com Deus, Jesus precisa ir para a cruz, suar sangue no Getsemane, ser injustiçado, maltratado, espancado, açoitado, crucificado. Jesus tem que ressuscitar ao terceiro dia para vencer a morte. Perdoar pecados é muito mais complexo. E por que é importante a gente ter uma compreensão disso? Para que no nosso dia a dia, na nossa caminhada de fé, a nossa gratidão, ela seja contínua, cotidiana, por todas as coisas que o Senhor faz diariamente por nós, por tudo que nos acrescenta, por tudo que tem manifestado, revelado como manifestação do seu amor, bondade e poder. Isso é necessário ao pão de cada dia, à família, a tudo, mas sem esquecer
da obra primordial, da obra central do Evangelho de Cristo, da razão pela qual Cristo se encarnou e habitou entre os homens, sem deixar de agradecer todos os dias pelo perdão dos nossos pecados e a salvação que nos foi dada, pela esperança de vida eterna que nos foi trazida através de Cristo Jesus. Pode parecer trivial, bobo, se preocupar em falar isso, mas a verdade é que muita gente acredita que as maiores bênçãos ainda estão por vir. Por quê? Porque buscam a Jesus justamente por aquilo que é necessidade corriqueira, momentânea, de agora. Então acredito que as maiores bênçãos estão por vir, quando na verdade a maior bênção que o crente já recebeu de Deus, ela já aconteceu há 2000 anos atrás. Que para Cristo não custa absolutamente nada. Para Deus não custa absolutamente nada curar enfermos. E Deus cura enfermos. E você pode pedir a Deus que cure enfermidades. Não há problema nenhum nisso. Deus nos ajuda em momentos de dificuldade. Ele tem poder para isso. Isso é nada para Ele. E você pode pedir isso a Ele. Deve pedir isso a Ele. Confiar nele no que diz respeito à sua vida e todas as questões cotidianas, as mais múltiplas possíveis. Mas para que eu e você fôssemos perdoados, para que eu e você fôssemos salvos, Deus enviou o seu único Filho ao mundo. Deus enviou Cristo encarnado para sofrer, para ser rejeitado, para amar apesar de ser odiado, para perdoar mesmo quando seus algozes o crucificavam, quando ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, para ir contra tudo aquilo que é comum ao mundo, para dizer não a toda a tentação que vem sobre ele. Então, foi muito mais complexo, sofredor, doloroso a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Cristo Jesus, perdoar os nossos pecados do que fazer qualquer coisa no nosso cotidiano. De forma que o meu convite deste dia é que você seja extremamente grato, sim, pelo pão de cada dia, pelas coisas que o Senhor faz a você cotidianamente, que você esteja cada vez mais sensível para percebê-las. Isso te dará um coração grato. Mas que você não perca a consciência, ou que você seja chamada à consciência de que mesmo quando as coisas cotidianas não estão conforme o que você quer, que mesmo quando a sua oração de demandas cotidianas não são atendidas conforme a sua vontade, não se esqueça que você é um ser extremamente abençoado por Deus. Mesmo quando tudo parecer turvo, atribulado, não se esqueça de ainda assim ser grato pela obra redentora e eterna que o Senhor fez. Lembrando-se sempre que as breves e passageiras tribulações dessa vida, as coisas cotidianas, não se pode comparar com o que para nós está reservado, porque é eterno, é bom eternamente. E esse eterno e bom só existe porque Cristo morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Que o Senhor te encha de gratidão e de consciência de que você e eu somos pecadores, mas somos pecadores redimidos em Cristo Jesus, graças à sua obra redentora. E que, acima de todas as outras, por essa razão, o Senhor é digno de honra, glória e toda adoração. Um grande beijo, que Deus te abençoe, meu irmão.